Oi, nesse vídeo aqui a gente vai dar uma segunda olhada nos erros da fórmula do retângulo. Então a gente vai continuar usando esse polinômio aqui, x5 mais x menos 1, e a gente vai fazer um experimento parecido com o que a gente fez quando a gente estava olhando os erros da derivada. Então aqui a gente definiu o nosso polinômio e a integral analítica dele, né, a primitiva, e ele está escrito de um jeito que talvez seja meio curioso, mas é só para a gente ver que tem mais de um jeito de escrever um polinômio no computador. O jeito óbvio não necessariamente é o único jeito, né? Mas então o que a gente vai fazer vai ser calcular essa primitiva aqui usando a fórmula do retângulo. E eu vou plotar os erros, ou seja, eu vou plotar o resultado da fórmula do retângulo menos isso aqui, que é a melhor aproximação que eu tenho para a integral de verdade, né? Para a primitiva de verdade dessa função p de x. Para cada um desses gráficos, por exemplo, para esse gráfico daqui, com h igual a 10 a menos 8, eu calculo, digamos, por exemplo, no x igual a 0,4, eu calculo a integral do p de x de 0 até 0,4, usando a fórmula do retângulo, e faço o valor obtido menos a integral de verdade, né, que é essa daqui. E eu calculo isso usando esse h. Então, a cada passinho que eu dou aqui, eu estou aumentando a quantidade de subintervalos para manter o h constante. Bom, o que a gente observa aqui é parecido com o que a gente viu no vídeo da derivada, né? Quando h é 10 a menos 6, o erro é da ordem de 10 a menos 6. Quando h é 10 a menos 8, o erro é 10 a menos 8. Quando h é 10 a menos 10, idem. E no 10 a menos 11, o erro continua da ordem de 10 a menos 11, mas está começando a aparecer aqui o erro de truncamento, né? À medida que o h vai diminuindo, o erro de truncamento vai aumentando. E aí aqui nesse gráfico, o erro de truncamento fica de um tamanho parecido com o tamanho do erro de aproximação que a gente estava vendo até agora, né? E aí quando a gente passa para o gráfico seguinte, o erro de truncamento fica tão grande que ele esconde o erro de aproximação, né? O erro de aproximação nesse gráfico aqui deveria ser da ordem de 10 a menos 12. Só que a 10 a menos 12 é 100 vezes menor do que essa divisão aqui do gráfico, que vale 10 a menos 10. E a gente vê que quando a gente vai diminuindo cada vez mais o h, o erro de truncamento também vai aumentando cada vez mais. A forma com que esse erro de truncamento aqui aparece quando a gente soma um monte de numerozinhos, que é o que a fórmula do retângulo faz, né? Também é parecida com a forma com que ele aparece na derivada. E a gente também pode interpretar como um tipo de cancelamento catastrófico. Só para a gente lembrar, essa integral que a gente está calculando vale 1/3, e a conta que a gente está fazendo é essa aqui. Quando h for 10 a menos 13, por exemplo, a gente vai ter mais ou menos 10 elevado a 13 somas. 10 elevado a 13 operações de adição aqui, né? E no final tem uma multiplicação. Multiplicações, em geral, não introduzem muito erro de truncamento, porque o computador guarda os números naquele formato de notação científica, né? E aquele formato é perfeito para você fazer multiplicações. Basta você multiplicar as mantiças e somar os expoentes. Os expoentes são números inteiros, então somar dois números inteiros nunca dá erro, né? E multiplicar as mantiças não dá um erro muito maior do que 10 a menos 16. Então não vai ser essa multiplicaçãozinha aqui que vai atrapalhar a gente. O problema dessa conta são as 10 elevado a 13 somas. As 10 elevado a 13 operações de adição que a gente está fazendo aqui. Então vamos fazer um experimento aqui. Vamos fixar h igual a 10 a menos 13, igual nesse último gráfico aqui. E digamos que ao calcular a integral de 0 até 1 desse polinômio, vamos supor que a gente usou um método mágico para calcular isso aqui e a gente acertou em cheio. A soma deu exatamente 1/3 sobre h, né? Se você passa o h para o outro lado aqui, você descobre que a soma deveria ser 1/3 dividido por h. Então, digamos que essa soma aqui está certa e vamos adicionar agora o próximo termo da soma, que vai ser p de 1. Então, vamos calcular aqui estou chamando de SH, a soma que eu já tinha até agora, mais o próximo termo, que é p de 1. Então, essa aqui é a soma que a gente tinha quando a gente calculou a integral de 0 até 1. É a soma do p de 0 até o p de 1 menos h, né?
E como a gente sabe, essa soma dá pra gente 16 casas significativas aqui. E aí, esse número aqui é o P de 1. É um número bobo, né? Se você substitui x por 1 aqui, o P de 1 dá 1. E aí a gente soma eles de forma que a nossa nova soma, que vai ser P de 0 mais P de H, etc, etc, mais P de 1 menos H, mais P de 1, vai ser esse número aqui. Olhando assim, parece que não tem nada demais, né? Nenhum problema aconteceu aqui. Mas isso foi porque a gente escolheu um número especial demais, né? 1 é um número especial demais. Vamos botar agora o próximo termo da soma, que vai ser P de 1 mais H, que a gente somaria se a gente quisesse calcular a integral de 0 até 1 mais 2H, né? Essa aqui é a integral de 0 até 1 mais H. Então, se a gente quiser calcular a integral de 0 até 1 mais 2H, vai ficar assim. Eu peguei a soma que eu já tinha antes, adicionei o P de 1 mais H, e aí agora o resultado é que eu estou somando esse número aqui, que é a soma até o P de 1, e eu vou pegar esse número e vou somar esse número aqui. E qual o problema disso? O problema disso é que toda essa parte aqui da direita vai ser ignorada, porque o resultado só pode ter no máximo 16 casas decimais significativas. E antes isso não era um problema, porque isso aqui era um monte de zero, mas agora isso aqui é importante, isso aqui faz parte do P de 1 mais H. E pode parecer pouco, né? Mas está acontecendo aqui é que 1 mais H não é um número muito especial, mas ele está perto do 1, o que torna ele um pouquinho especial também, né? No sentido de que aqui eu tenho um monte de zeros, mas para um número qualquer, aqui dentro do poli 5, eu poderia ter perdido essa quantidade enorme de casas decimais aqui. Quer dizer, quando eu faço essa soma, o número que eu estou adicionando à soma anterior, ele no fim das contas tem só 4 casas decimais significativas. Então eu estou cometendo um erro enorme aqui na quinta casa decimal quando eu faço essa soma. E isso aqui é só o erro em uma soma. Se eu lembrar que eu estou fazendo 10 elevado a 13 somas no total, eu vou acabar tendo um erro bem grande. Esses errinhos eles vão se acumulando, e no fim das contas eles vão gerar um erro que nesse exemplo aqui foi na oitava casa significativa do valor total da soma, né? Que no nosso caso é esse valor aqui. Ou seja, foi um erro por aqui assim, né? 4 mais 4 teria sido um erro nessa casa aqui, como resultado da acumulação de todos esses erros nessas casas menores. Mas como a gente já falou, a gente em geral não vai se preocupar com isso, porque em geral a gente não vai usar muito mais do que 10 a sexta subintervalos. Esses gráficos aqui, com bilhões e trilhões de subintervalos, não foram calculados em Python, foram calculados de uma forma um pouco mais eficiente e fazendo as contas um pouquinho de cada vez, né, para não usar memória demais. E mesmo assim o computador levou bastante tempo. Então esses gráficos aqui são um dos poucos momentos do curso que vão vir com o selo de não tentem fazer isso em casa. Mas vamos voltar então a estudar esse erro de aproximação aqui. A gente já viu no vídeo anterior que esse erro de aproximação ele é menos h vezes metade da variação da função, mais um termo que é muito pequeno comparado com h. Em geral, esse erro do erro, que é tão pequeno que a gente não está escrevendo aqui, ele vai ser da ordem de h ao quadrado. E como a gente está analisando h igual a 10 a menos 6, ou 10 a menos 8, ou 10 a menos 10, esse segundo erro vai ser 10 a menos 12, ou 10 a menos 16, ou 10 a menos 20. Então, a gente espera que ele não apareça muito. E, de fato, quando a gente faz a conta, para esse P de x especificamente, eu estou calculando a primitiva, né? Então, P de B vai ser P de x e o A está fixo em zero, de forma que isso menos isso dá isso aqui. E aí a gente pode plotar isso aqui e olhar para o que acontece. Aqui, em cada um dos gráficos, a curva azul é a mesma curva lá de cima, é simplesmente o erro que a fórmula do retângulo cometeu no computador, que inclui tanto o erro de aproximação quanto o erro de truncamento, né? Por isso que eu estou chamando de erro total aqui. E em laranja, eu estou plotando essa fórmula aqui, exatamente. E a gente vê, então, que
Para esses valores de H, esses três valores de H aqui, a gente consegue prever quase que exatamente qual que vai ser o erro que a fórmula do retângulo comete. E aí, como a gente já comentou, quando você continua diminuindo H, o erro de truncamento vai aparecendo, né? Nesse gráfico, o erro de truncamento ainda está pequeno o suficiente a ponto da curva azul ainda lembrar um pouco a curva laranja, né? Mas quando H diminui, como a gente já comentou, o laranja agora é da ordem de 10 a menos 12. Então fica completamente invisível perto dessa escala do gráfico, que é 10 a menos 10. É 100 vezes maior do que 10 a menos 12. E aqui fica mais invisível ainda. Uma coisa que eu posso fazer aqui é calcular o gráfico azul menos o gráfico laranja, para eu obter exatamente só o erro de truncamento. Então vamos fazer isso aqui, para obter o erro de truncamento como sendo o erro total menos o erro de aproximação. Então esses dois gráficos aqui estão idênticos às curvas azuis dos gráficos aqui de cima, é esperado, né? Porque a gente está subtraindo uma coisa que é quase zero. E a gente vê que quando a gente vai aumentando o valor do H, o erro de truncamento vai diminuindo, né? 10 menos 8, 10 menos 10. Aí aqui, se a gente continua aumentando o H, o erro de truncamento continua diminuindo. E aí chega um momento que o erro de truncamento começa a aumentar de novo, né? Que eu tenho uma coisa que é parecida com 1 vezes 10 menos 13. Aqui eu tenho já 4 vezes 10 menos 13. E a pergunta que eu vou deixar para vocês é por que esse erro de truncamento que eu estou plotando aqui começa a aumentar quando o H aumenta demais. E eu vou dar uma dica, que é dizer que na verdade o erro de truncamento não está aumentando. Porque o que eu estou plotando aqui é essa subtração. E na verdade, isso aqui, que eu estou chamando de erro de aproximação, não é exatamente o erro de aproximação. É uma coisa que eu esperava que fosse parecida com o erro de aproximação, mas talvez tenha um errinho aí.